sinto que eu tenho uma grande condição ainda de realizar o trabalho por 2 anos, e é isso que eu pretendo. Mas antes de tudo, junte-se a nós aqui no YouTube, no Coringão Informa. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, é rápido, só clicar em inscrever-se. Deixe seu like e ative o sininho das notificações para que o YouTube possa entender nosso conteúdo e distribuir para toda a nação corintiana. Vamos mostrar que somos a maior torcida do mundo, até no YouTube. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Assista até o final. Mas antes, roda a vinheta. Mas não tenho pressa, tenho também que ouvir pessoas e detalhes do que fazer para ver se eu tenho capacidade para fazer daquela forma ou não. Então, às vezes a gente vai dizer sim ou não de acordo com uma ideia do que vai te contratar. Eu quero colocar o Felipão. O Felipão passou por tanta coisa também que isso daí vai ser fichinha para ele responder. Claro que esse time tem um técnico. Eu já vou dizer para ti. Não, mano, eu não perguntei, você não sabe. Espera. Eu sou um profissional do futebol. Sim, eu sei. Eu joguei no Caxias, joguei no Juventude. Sim. Eu trabalhei 3, 4 vezes no Grêmio, trabalhei no Internacional, porque é uma grande equipe. Eu sou um profissional, eu trabalhei em Cruzeiro e Atlético. Ou seja, eu não tenho um clube e vou trabalhar sempre com o melhor de mim em qualquer clube. Não tem restrição, é isso, claro. Não me faça nenhuma pergunta diferente. Não, é que eu achei que eu conhecia mais o técnico conhece mais o repórter, porque eu nem fiz a pergunta, você já respondeu mais ou menos o que... O que eu tô dizendo é o seguinte, numa outra tribuna, é minha opinião, me respeitem, tá? Vocês podem discordar. Eu acho, por exemplo, que o Corinthians precisa de um técnico... Precisa do Felipão, entendeu? Então você já respondeu a pergunta, né? Embora você tenha uma identificação, por exemplo, com o Palmeiras, eu não vejo problema nenhum de um dia o Felipão ser o técnico do Corinthians. Inclusive, teve um tempo lá atrás que o Corinthians tinha uma paixonite pelo Felipão. Deixa eu te dizer uma coisa. O meu empresário continua sendo o Jorge Machado. E hoje trabalho, tem o time dele aí, que é o São Caetano. Mas eu continuo fazendo tudo com o Jorge Machado. E há 15 dias atrás, o Jorge veio falando comigo e disse: Felipe, assim. Mas tem técnico, então não negocia. Tem alguém? Não negocia. Quando alguém está trabalhando, não. Não temos. Se nós não tivermos técnico, então negociamos. Agora, com técnico trabalhando numa equipe, tanto faz A ou B, não conta com o meu aval nem o do Machado. Perfeito. O meu telefone toca para os amigos, toca sempre. Então, e eu tenho gente que trabalha nesse sentido, como no caso do Jorge, que sabe o meu ponto de vista. E dentro desse ponto de vista, eu converso ou não converso nem com A nem com B, ou converso com A e com B. Aí, né, Felipão, rapaz, tá livre no mercado, né? Agora, informação, tá? A gente comentou isso daqui. Se o Corinthians perder no domingo, vai ser quase que impossível a permanência do Antônio Oliveira no comando da equipe. E há uma informação de bastidor que o Corinthians já está apontando aí os canhões para alguns outros portugueses. As armas. As armas. É uma paixão pelos portugueses. Agora o nome que tá... Vocês conhecem Pedro Martins, que está no Al-Gharafa do Catar, é um dos nomes cotados aí para estar, inclusive, à frente de outros nomes, né? Eu acho o seguinte. Eu tenho minhas dúvidas. Esse sucesso do Abel e anteriormente do Jorge Jesus motiva essa obsessão dos times brasileiros por técnicos portugueses. Você fala uma coisa, eu concordo com você, 200%. Nem todos os portugueses são bons. Nem todos os brasileiros são ruins. Entendeu? Então, quando você tem, no momento, um técnico como o Filipão à disposição no mercado, que tudo que o Corinthians precisa nesse momento é alguém que mexa com a estrutura do Corinthians, que mexa com a torcida, que mexa com o time, repito, que mexa com a estrutura do Corinthians,
você não pode desprezar. O Filipão falou com todas as letras dessa entrevista magnífica feita aí. Quem tava com você mesmo? Tava o Marcelo Duó, o Yuri Queiroga e o Maurício Ferreira, que foi o que organizou. Isso, ótimo. Então, parabéns a todos na Band News. Adoro a rádio. Sempre que tô voltando para casa, tô ouvindo vocês. Nosso grupo, né? Todos nós fomos, seremos... Exatamente. Então, se você tem um treinador desse naipe, com essa experiência, com esse quilate do Filipão, você não pode desperdiçar, gente. Ele foi treinador do Palmeiras. É que nós falamos agora há pouco. O Brandão foi técnico agora há pouco? Não, falamos ontem. Na entrevista eu citei isso daí. Eu lembrei isso daí. Ele falou... ele citou lá também o Enio Andrade. Minelli, o grande Minelli, que é o professor dele, ele falou. Ele não mencionou, mas eu acho que o Enio Andrade deve ter treinado o Grêmio e o Internacional também. Entendeu? O Tite treinou o Grêmio e o Internacional. Tite, né? Ele não citou o Tite por... Celso Rotimano, né? Exatamente. Na sua ali, né? Então, se você tem à disposição... E olha que lá no Rio Grande do Sul é muito mais polarizado do que aqui. Porque aqui você tem Palmeiras, São Paulo e Corinthians. O Santos está um pouquinho mais longe, que está lá no litoral, divide menos, tá? E lá no Rio Grande do Sul, você só tem os dois. E é a maior rivalidade do futebol brasileiro. Entendeu? Então, eu acho que seria muito saudável para o Corinthians tentar essa experiência. Eu acho que poderia muito dar certo. Ele conhece futebol, é experiente, domina vestiário, tem carisma. O pessoal gosta dele. Gente, 3 vitórias e mais uma caída dele lá do mas o quê? O quê? Ele domina tudo. Você sabe que assim, eu não tenho nenhum tipo de restrição a isso. Porque o Filipão, ídolo do Palmeiras, vai pro Corinthians. Eu acho que, primeiro, a mancha na carreira de um profissional de uma perda de idolatria só se dá se ele abrir a boca e falar uma groselha. Não é o caso do Filipão. O Filipão jamais falaria uma vírgula de ingratidão ao Palmeiras ou ao Grêmio se ele estivesse no Inter ou no Corinthians. Jamais, que não é da índole dele. Se tem uma coisa nesse sentido que o Filipão é bom caráter, é em respeito a rivais. O Filipão nunca falou groselha de ninguém. Mas aquela vez no vestiário em 2000, tem que ter raiva dessa porra. Aquilo ali era o contexto do vestiário, de um jogo, que o cara tava colocando pilha na cabeça dos jogadores do Palmeiras pra entrar. Aquilo ali, gente, não foi desrespeito ao Corinthians. Ali era dentro do vestiário que gravaram. Ali é o ambiente dos caras. Gravaram o Filipão motivando o time. Acabou. Não confundam alhos com bugalhos. Nem o torcedor do Corinthians que, porque aquela vez ele falou que tem que ter raiva dessa porra. Ué, quando você vai olhar pro Palmeiras no campo, você fala o quê? Nossa, eu vou abraçar, eu vou amar o Palmeiras, você é do Corinthians. Você tem que ter raiva do Palmeiras. Porque isso é futebol. Isso é a paixão, isso é a rivalidade. Você tem raiva do seu rival dentro de campo. E acabou. Você quer ganhar do seu rival, tá? Diferente de outros jogadores que já passaram pelo Palmeiras ou pelo Corinthians e que saíram falando um monte de groselha. Não vou citar nomes aqui. Eu já citei até ontem na minha live que deve ter o nojo de falar o nome dele, que eu não gosto da pessoa e muito menos do jogador. Mas que é um ingrato e uma pessoa que nunca respeitou ninguém e esse aí manchou a carreira dele. Em idolatria. Agora, não é o caso do Filipão. Só que tem um ponto, Sormani, que aí é o que a gente tem que analisar friamente a história. Primeiro, sobre técnicos portugueses. Realmente, não são todos que são bons. Eles não pensam não existe uma escola portuguesa de técnico. Não. Tem técnicos portugueses que pensam futebol de forma completamente diferente. E nem por isso são bons ou ruins, eles só pensam diferente. O que eu tô dizendo, Bernardo, será que ao mesmo tempo as estruturas de Flamengo e Palmeiras não são diferentes de outros clubes aqui no Brasil? Já começa por aí, né? Elenco, dinheiro... hoje a infraestrutura... o Corinthians tem tudo isso. Cara. Não. Então, o Corinthians não tem elenco hoje. O elenco ele pode não ter um grande elenco. Concordo. Grana tem. Concordo com o Quesada quando ele fala, o time que faturou 1 bilhão na temporada passada... mas deve 700. Então, assim, a grana mas você não precisa pagar isso agora. Você tem dívida do Profut, você tem dívida do estádio, você pode escalonar suas dívidas de modo que vai sobrar dinheiro pra você investir no futebol. Mas eu não acho que o Corinthians consiga fazer um aporte financeiro ao ponto de mudar esse elenco da água pro vinho. Mas tudo bem, temos esse elenco. Temos esse elenco. Qual o técnico habilitado pra fazer algo mais com esse elenco? Então, aí que tá a história. Porque ontem, eu tô muito no que o Quesada falou. Eu não consigo enxergar esse elenco com a chamada pontinha de luz no fim do túnel. Eu acho o elenco ruim.
Eu cheguei à conclusão que esse time, ele evoluiu a um ponto que eu não vejo que ele vá melhorar muito mais do que isso. E o Filipão, quando teve um elenco nesse mesmo nível, que foi o Palmeiras de 2012, ele foi campeão de uma Copa do Brasil sem os times da Libertadores. Bacana. Não é mais o cenário. Só que ele ajudou a rebaixar o Palmeiras. O Filipão em 2010 e 2011 tinha um time nesse mesmo molde. O Palmeiras fez campanhas ruins. Só que quando o Filipão teve elencos melhores, que foi o Palmeiras em 18, ele tudo bem, não ganhou a Libertadores e tal, mas ganhou um brasileiro. O Atlético Paranaense dele com um time... O elenco do Atlético Paranaense não é melhor que esse do Corinthians. É melhor. Ele fez uma final de Libertadores. O Atlético Mineiro brigou até a última rodada para ser campeão brasileiro, mesmo começando com 10 derrotas. Então o Filipão... Com o início do Filipão, que não foi dos maravilhosos. Não foi dos melhores. Então, assim, demorou para maturar. O Filipão recentemente tem dado respostas com elencos bem melhores que o do Corinthians e menos resposta com elencos que são do nível do Corinthians. Então, assim, a ver se realmente é o Filipão que vai salvar esse Corinthians.